Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. A personalidade da semana é um empresário, consultor, mentor e gestor em saúde. Ele é um sucesso e desenvolve um belíssimo trabalho com a união de excelência médica e estratégia empresarial. É com muito prazer que hoje vamos contar a trajetória do Dr. Rizieri. Confira. George Robert Talks. E hoje, diretamente dos estúdios da GRT Broadcast, eu estou de frente com um homem que é sucesso absoluto no que faz. Ele é um médico, mentor, empresário e hoje ele tirou 1 hora da sua agenda, que é bem compromissada, para vir contar um pouco da sua vida pessoal e profissional. Hoje, quem abre o livro da vida dele, para nós, brasileiros cidadãos do mundo, é o Dr. Rizieri. Seja muito bem-vindo. Jorge, eu agradeço o convite, é um prazer gigantesco estar aqui com você, poder compartilhar um pouquinho da minha história, talvez também trazer alguns insights para a tua audiência, para entender que a gente realmente não tem fronteira. Você é um exemplo disso, já admiro aí a tua jornada, Obrigado. E quem sabe a gente possa inspirar mais pessoas para viver essa realidade. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E ao pesquisar mais sobre a sua trajetória, eu posso, com 100% aqui de certeza, te dizer que a recíproca é verdadeira. Olha, uma admiração em ver a sua linda trajetória e hoje, com o avanço tecnológico da medicina também, tudo que você vem fazendo para educar, conscientizar e, o melhor de tudo, gerar opiniões, porque é muito importante trazer ao conhecimento das pessoas aquilo que a gente sabe, né? É deixar para as pessoas que a educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano. E quanto mais a gente se educa, mais livre a gente pode se sentir em falar sobre assuntos interessantes, assuntos relevantes e trazer ao conhecimento do nosso público brasileiro, cidadãos do mundo, essa trajetória belíssima que você tem. Por trás de um homem bem-sucedido, existe aí por trás desse sucesso todo, tem aí uma história, cai, levanta, e hoje é o seu dia, Dr. Rizieri. Como foi? Conta um pouco para a gente, como foi a infância do Rizieri? Então, olha, Jorge, eu adoro, né, falar do passado, porque isso eu vejo o quão difícil é você lidar na jornada e você só vê o show, esquece do ensaio. Verdade. Eu olho toda vez ali para o meu passado para eu entender as minhas referências. Eu falo que a primeira gestora de marketing da minha vida foi minha mãe, que escolheu um nome bem diferente para mim, né? Então, mas eu nasci no interior de São Paulo, em Taubaté, uma cidade de 300 mil habitantes aproximadamente, um pouquinho mais, e de uma família simples. Meus pais tinham um primário, né? E meu pai falava para mim que iria deixar para mim algo que ninguém roubaria de mim, que seria o conhecimento. Então, ele investiu mais da metade do que ele ganhava para patrocinar os meus estudos, assim. Então, a gratidão gigantesca dos valores que eu tive dentro de casa, que foram a ferramenta para eu vir para cá, né? Para eu vir, para estar onde estou hoje. Então, se hoje eu tenho o valor, eu tenho noção do valor das coisas, não só do preço, é porque lá atrás eu tive uma jornada. Eu saí de Taubaté aos 17 anos para fazer faculdade, e para lá nunca mais voltei para estabelecer residência. Cheguei a voltar um período pós a minha formação médica e ficava metade do tempo em São Paulo, capital, metade do tempo em Taubaté. E já formado em São Paulo, trabalhando em São Paulo,
fazendo administração hospitalar, recebi a proposta de fazer consultoria em Manaus, né, outra ponta do Brasil. Uma promessa de ficar lá, teoricamente, 2 anos, estou lá 16, né, porque as coisas aconteceram muito lá. E daí fui para o lado de gestão e cá estou hoje. Eu sou proprietário de uma clínica e a gente tem um ecossistema de aprendizado para profissionais liberais da área de saúde, onde a gente incentiva eh, essas pessoas a terem sucesso na profissão. Eu vejo muitas rodas de pessoas reclamando e que só lugares com problemas é celeiro de solução. Depende do óculos que você está utilizando. Uma sociedade perfeita sem problema não existe solução para ser criada, né? Verdade. Então, a gente tem dos desafios as grandes oportunidades. Você falou uma coisa que para mim é fundamental. Os tropeçares da vida são vários, vários, e são eles que aprendem. Você não aprende com o tapinha nas costas. Eu sempre falo que o soco no queixo é o aprendizado da vida, que você cai, levanta, fica tonto, mas levanta e continua. Só que eu tenho uma frase que, para mim, Jorge, marca a minha vida. O negócio é erro novo e não erro de novo. Erro de novo, não. O negócio é erro novo. Que bom. Quando você fala dessa questão família, eu acho bem interessante, porque a gente vem de uma época onde assim, tudo era muito complicado, a gente não tinha esse ampliar tecnológico que a gente tem hoje, e os nossos pais trabalhavam muito na preocupação em proporcionar boas escolas, estudo. E quando você falou, né, que o seu pai, a grande preocupação dele foi em deixar para você algo que ninguém te tira, que é esse valor conhecimento, que é o que enriquece o ser humano, isso é muito bom, isso é muito válido, esse reconhecimento, porque imagina quantos Risieres no Brasil sonham em cursar uma universidade e não têm a oportunidade porque a gente sabe da dificuldade que é lidar com educação no Brasil. O sistema brasileiro educativo, ainda nos dias de hoje, é muito complicado. Nós crescemos escutando nossos pais falando algo para a gente. O Brasil é o país do futuro. E o que aconteceu com esse futuro que teve oportunidade lá atrás? Esse futuro imigrou, foi buscar em outros países, foi buscar em outras culturas mais conhecimento. É o que aconteceu comigo, o que aconteceu contigo, e a gente tem essa oportunidade hoje em dividir com o nosso público. Aí, quando eu falo, né, que o nosso público são brasileiros cidadãos do mundo, porque para a internet não existe fronteira. E onde tem brasileiro, a gente acaba chegando, né, a contar uma história, a levantar um assunto relevante. Então, você trouxe algo que é muito interessante, que é o pai com todo o apoio, até mesmo sem poder, mas te deu todo o apoio para que você seguisse a carreira que você hoje desenvolve com maestria. Agora, lá atrás, academicamente, foi complicado na escolha de uma carreira? Foi desafiador. Eu falo assim que a vida nos ensina. Eu vou falar para você o seguinte: meu sonho era na 7ª série entrar no Senai, porque no Senai eu ia ganhar um salário mínimo na 7ª série. E meu pai falava: olha a minha vida, meu filho, eu não desejo isso aqui para você. Você precisa escolher algo para ser teu próprio patrão. Então ele me ensinou a buscar a carreira de profissional liberal. Ele me deu aquele insight lá na 7ª série. Então, ao longo da experiência da juventude, eu usei aparelho ortodôntico, então eu olhava a vida do dentista e daí falando: uau, né? Que vidão! E daí, quando eu estava no colégio, meu pai sofreu um acidente e ficou internado no hospital, UTI, e eu olhei aqueles médicos e falei: cara, isso é comprometimento com o ser humano, sabe? De você estar ali na UTI, todo mundo envolvido em prol de um caso grave. Eu falei: não, é isso que eu quero fazer. E foi ali que eu decidi escolher o que eu gostaria de fazer. E decidi tanto que, na época, o vestibular você colocava a primeira e segunda opção. Eu não tinha segunda opção, eu colocava a primeira opção.
Eu tinha o plano A, não tinha o plano B, sabe? Então, era isso, foi estudo, 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 e quando você entra na faculdade, você fala: agora já passei, daí que você começa a estudar de verdade. Então, a quantidade de conteúdo que tinha era gigante, né? Então, é importante. E a faculdade, daí vem um outro ponto de escolha, né? Qual especialidade fazer? Então, a mente aberta para você poder aprender todas, assim, sem ter nenhum tipo de preconceito. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. A gente entender o propósito, né? Hoje o propósito está tão banalizado, mas é aquele negócio assim que você tem que fazer muito. Eu gosto muito de definição de propósito, é como se fosse aquela teoria de Okinawa, que é o Ikigai, né? O que eu gosto, faço bem, o que eu gosto, faço bem, que faço melhor do que a maioria das pessoas, no sentido da minha percepção, e o que o mundo posso ajudar o mundo e posso ter uma remuneração por isso. Então, nessa jornada você entende propósito, tua missão, qual é o teu papel. A gente vai para a rede social hoje trazendo dicas de como você cuidar melhor da tua saúde. Porque como médico, a gente não cuida da saúde de ninguém, a gente mapeia risco de doença. Quem cuida da saúde são os nossos hábitos, meu padrão alimentar, meu exercício físico, gerenciamento do meu estresse. E daí vem um conflito muito maior, porque hoje o mundo é ansioso. A gente tem aí a decisão entre você consumir um produto ou outro, um serviço ou outro. E se você não responder uma mensagem em até 8 minutos, a pessoa já foi para o concorrente. Então, é assustador, assim, a gente está no nível que chegou. Hoje, 5 da manhã, você já tem mensagem de bom dia no teu WhatsApp. Eu sou da época da minha mãe. Se minha mãe me pegasse ligando para casa de alguém antes das 8, nossa, era o sermão da montanha, né? Então, a gente, nós, Jorge, somos de uma geração que estamos vivendo várias transformações. Saímos do analógico para o digital, do digital agora passando para a inteligência artificial. Então, nós somos, eu não sei se privilegiados, mas a gente viveu todas as gerações. Antigamente, alguém ligava na tua casa, você não estava e estava tudo bem. Que joia, não está, eu ligo depois. Hoje, meu amigo, vai você não respondeu o WhatsApp, me manda: oi, e aí, não viu, não viu, por que não me atende, por que não vê? Então, são essas coisas que estão transformando a saúde mental das pessoas, sabe? O nível de estresse. Então, eu tive a felicidade de nascer numa cidade interiorana, morar numa capital, ir para uma outra capital, e hoje estar nesse processo de transição para um outro país. Então, assim, é, é gostoso, é desafiador, e o desafio motiva quem tem isso na veia, assim, sabe? Quando a gente fala dessa tecnologia que é, vamos dizer assim, vulgarmente gritante, né? Essa expansão que incomoda. Incomoda a muitos, né, e a outros não. Na sua opinião, como médico e com tudo que você vem fazendo hoje, né? Como empresário, consultor, mentor, com a questão de gestão, trabalhando diretamente com hospitais, é, existe um ponto negativo em relação a isso tudo que a gente vem vivendo hoje em relação à nossa própria saúde mental? Negativo, e assim, existem pontos negativos e pontos positivos. Tudo depende. Você tem uma ferramenta que ela serve para o lado do bem, mas ela também serve para o lado do mal. Eu sempre falo que a dose é o que diferencia o remédio do veneno, Hum. né? Então, a tecnologia, ela traz uma série de facilidades. Hoje, se você tiver, a gente pegou, vamos falar de época da pandemia, ah, plataformas que faziam com perguntas básicas a tua probabilidade de estar com Covid. Você não precisava falar com ninguém, você entrava no site, você ia colocando os teus sintomas e ela te dava a probabilidade de você estar ou não com Covid. Sugiro que você busque um hospital. Olha que bacana, para qualquer pessoa, de graça. É. Entende? Então, assim, isso é facilidade. Por outro lado, ferramentas como o WhatsApp, eles te fazem levar trabalho para casa, você não desconta mais, não descansa mais. Você tem um fenômeno chamado presenteísmo. O que é isso? Você está na sua casa, mas você não está na tua casa. Você está fisicamente ali, mas tua cabeça está no teu WhatsApp, está na rede social, você está fazendo uma série de coisas, e isso é um grande desafio.
como eu consigo separar isso, ter essa dicotomia entre a minha vida pessoal, o trabalho, o projeto, e está todo mundo te cobrando muita coisa ao mesmo tempo. E você é o único. A gente não consegue escalar o nosso cérebro, eu não consigo replicar ele. Eu tenho um limite, mas se eu digo que eu estou no meu limite, eu sou um cara fraco, eu sou despreparado, eu não sou tão eficaz. Então é importante a gente ter essa clareza, essa diferenciação. Assim, a tecnologia é muito boa, mas a gente precisa ter o cuidado e a cautela. Muito bom. É isso aí, gente. Hoje eu estou de frente com esse homem que é sucesso absoluto, Dr. Rizieri. Ele vem aqui para trazer um pouco do seu conhecimento para a gente. Com certeza, essa entrevista, eu já estou aprendendo bastante coisa. Espero que vocês aí do outro lado também. E fica na tela para vocês aí a rede social do Dr. Rizieri, para que você faça uma visita e também pode ali fazer a sua pergunta. E com isso, você vai saber mais dessa agenda diária que o doutor tem. E a gente já viu que no Instagram dele, ele também dá, a gente fala tips, né? Dá ali algumas sugestões de como viver melhor. E vale muito a pena. Bom, aqui na América a gente fala assim, tip de saúde, né? Já estão questão de como viver melhor. É isso. Agora, você tem a oportunidade de viver a sua carreira em dois países diferentes. Vamos colocar dois mundos diferentes, onde a saúde brasileira é precária e a saúde americana, né, tende-se a colocar uma certa ilusão na cabeça das pessoas que tudo é maravilhoso. Vamos lá. Falar sobre esse choque cultural entre dois mundos na área da medicina e também na área da gestão empresarial em saúde. Como é isso? Como que o senhor consegue ver esse choque cultural em relação a esses dois países belíssimos, mas completamente diferentes? A gente precisa diferenciar, primeiro, comportamento e mentalidade, né? O americano entende o valor do serviço. Ele paga barato pelas coisas e caro pelo serviço. Você compra uma janela, paga $70. O instalador te cobra $70 para poder instalar essa sua janela, né? O brasileiro dá muito valor para coisa, mas sempre acha o serviço muito caro. Eu compro um carro de 300 mil, mas eu não estou disposto a pagar o mecânico desse carro um valor que seja interessante. Eu quero pagar o mais barato, se possível, leva o mecânico do bairro, porque a autorizada custa muito caro. Então, é muito sobre isso. Então, baseado nisso, eu consigo entender o diferencial de valor que cada profissional recebe. Um fisioterapeuta, uma enfermeira, um médico, um dentista, ele tem uma remuneração muito maior dentro do sistema de saúde americano do que no sistema de saúde brasileiro. Portanto, assim, o número de formados hoje de profissionais em formação no Brasil vem crescendo e o mercado nunca remunera a importância, Jorge. É escassez e excepcionalidade. Tem muito, ganha pouco. Então, quando eu aumento muito a oferta de profissional no mercado, cai-se muito o valor. Então, esse é um ponto do sistema de entrega da saúde. Mas, Rizieri, o que acontece com o sistema de saúde brasileiro? Os pontos de relacionamento estão desequilibrados e quem paga o pato de tudo isso é o usuário do sistema. Por exemplo, um convênio se dá bem, ele tem que economizar bastante, então ele faz o hospital sofrer e paga cada vez menos o médico. O hospital se dá bem, ele tem que cobrar demais do convênio e daí ele também pode pagar pouco o médico. Então, para o médico se dar bem, ele tem que forçar um monte de coisa contra o operador e contra o médico. E, no final, a gente, como usuário do sistema, pessoa não profissional, eu fico ali refém dessas decisões, desses movimentos. Então, não é, de certa forma, tanto honesto. No mercado americano, eu tenho coparticipação, eu tenho várias opções de planos de saúde. Várias opções. Mas uma vez que eu entro no sistema, baseado no contrato que eu tenho com aquele convênio, eu vou ter direito a tudo que eu contratei. Porém,
eu não vou ter direito àquilo que eu não contratei. Então não é: "Ah, mas a medicina", meu filho, é um serviço que você está contratando ou não. Então muitas pessoas falam do SUS, mas nenhum lugar no mundo tem o SUS, é só no Brasil, pô. "Ah, é ruim? Vem para cá precisar do SUS". Você não terá, entende? Então, assim, é importante a gente ter a clareza, porque a gente não tem cultura de prevenção, Jorge. O brasileiro, o ser humano, não vamos falar do brasileiro, o ser humano, ele, na sua maioria, busca por demanda. Eu tenho dor nas costas, eu vou ver o que está acontecendo. Eu não faço um exercício, um fortalecimento da musculatura, um pilates, um RPG, para que eu não tenha dor nas costas. Eu espero ter a dor para ir lá. Hum, Então, eu não fico aferindo minha pressão arterial para ver se eu tenho pressão alta, sabendo que 86% das pessoas hipertensas não têm sintoma. Eu espero ter uma dor de cabeça ou me sentir mal para ir aferir a pressão arterial. Então, assim, nós temos desafios com relação a isso. Então, é importante a gente entender que, para o sistema de saúde dar certo, tem que ter cultura alinhada, cultura populacional, cultura de empresas e uma honestidade administrativa que a gente não tem hoje. Fica todo mundo achando que está todo mundo bem, fingindo que a gente está se adaptando, mas um querendo devorar o outro dentro de um sistema desequilibrado, que não busca o equilíbrio. E o fato é que, no meio da jornada, a gente esqueceu o porquê que a gente faz o que a gente faz, que é cuidar de pessoas. hum. Cuidar de pessoas. Podemos ter lucro com isso? Não vamos ser demagogo, podemos sim. Mas a gente tem que entender que a nossa proposta, a nossa missão inicial é o quê? Cuidar de pessoas. E a gente precisa ter essa clareza. Verdade. Na sua opinião, né, eu acho que deve ser a mesma que a minha. É algo que vem de cima, esse controle que é impossível. Quem está muito lá embaixo, quem está no meio como profissional trabalhando, tentar consertar esse sistema, como que você vê isso hoje? O sistema, assim, quem está lá em cima hoje comanda. Né? O que comanda o sistema é. Eu, como profissional, eu brinco no campo do amiguinho. Eu jogo futebol no campo do vizinho, com a bola do vizinho. Se eu não quiser jogar segundo as regras do vizinho, o vizinho fala: ó, sai do meu campo, me dá a bola que eu vou brincar sozinho, vou brincar com outro coleguinha. E daí, uma das estratégias é eu fazer um excesso, e não é reserva de mercado quando eu falo isso, tá? Quando eu coloco muita gente, eu tenho muita opção. E está tudo bem, está tudo jóia, entende? Mas qual é a qualidade da opção? Não está em voga a qualidade da opção. Eu só tenho que te dar uma opção. Cabe a você analisar ou não, entendeu? E não estou dizendo que tem muita gente ruim. Eu sempre penso, espero que tenha o mínimo de profissionais desqualificados em qualquer profissão da vida, em qualquer segmento da vida. Eu não estou falando de medicina ou da área de saúde, mas em qualquer segmento você tem bons e maus profissionais. Mas eu sempre penso assim, a maioria são bons. Eu preciso acreditar nisso, porque senão eu viro um pessimista crônico. O pessimismo é contagiante, assim como o otimismo é contagiante. Não é viver uma fantasia, né, achar que não existe nada ruim no mundo, que a gente sabe que existe em qualquer segmento. Mas eu tenho o discernimento de entender que eu tenho o poder da escolha, eu vou escolher aquilo e ponto. O mundo seria muito diferente se você oferecesse aquilo que gosta de receber, Jorge, e assim, todo segmento. No atendimento, no trato pessoal, no teu trânsito e no teu trabalho. Então, você que é um profissional de saúde, um dia você vai estar sentado do outro lado da mesa, ofereça aquilo que você gostaria de receber. Uhum. Ah, você está cansado? Pô, eu te entendo, então pede folga. Ah, mas eu não posso. Por quê? Porque eu fiz dívida. Então reavalia as tuas finanças, porque o usuário do sistema não é o culpado da sua insatisfação. Ele está pagando o imposto, ele está pagando o convênio, ele não merece ser destratado por você. É verdade. Doutor Rizieri, acredito eu que com essa sua vasta experiência na medicina, com todo esse estudo, você decidiu se empenhar mais na questão da gestão em saúde e também do empreendedorismo. Hoje,
palestras e outros países que você já vem visitando. Como é isso para você? Falar um pouco da gestão da saúde entre o foco Brasil dentro de um outro país que abraça a vida como os Estados Unidos. Eu acho, assim, fantástico, porque eu tenho a oportunidade de trazer o que o Brasil tem de melhor, que é a experiência do cliente. Todo mundo que eu faço contato aqui, principalmente a comunidade brasileira, tem uma dor. Qual é a dor? Ah, eu não tenho um atendimento empático, eu não tenho um atendimento humano, eu não consigo enxergar essa conexão dos médicos brasileiros, eu não tenho a atenção dos profissionais do Brasil. Eu tenho tecnologia, eu tenho infraestrutura, mas falta uma distância gigantesca, abissal entre o padrão do atendimento. Então, a gente consegue trazer eficácia porque o Brasil faz muito mais com menos. O custo da saúde no Brasil, privada, top, premium, é muito mais barata que um atendimento médio aqui nos Estados Unidos. Então, a gente consegue trazer para as empresas o quê? Uma gestão de eficácia e eficiência. É o bordão do fazer mais com menos, mas não é fazer pior, às vezes até fazer melhor. Porque muitas pessoas estão precisando do quê? De algo que dinheiro não compra, que é atenção, que é olho no olho, que é ser escutado. Você falou a tecnologia substituirá a medicina? Não, a tecnologia terá ferramentas para você dar mais atenção para quem mais importa, que é o paciente. Vai diminuir burocracia, vai diminuir o trabalho, eu vou ter uma inteligência artificial que escuta você no consultório e vai gerando um prontuário, eu vou poder olhar no teu olho, conversar contigo, ter interesse em perguntar sobre a tua vida, para eu tentar chegar a um diagnóstico mais preciso, para entender que, às vezes, você não está tendo pressão alta, você tem uma crise de ansiedade, e que talvez uma terapia seja melhor que um remédio de pressão. Verdade. Então, isso só consigo fazer se eu prestar atenção no que você tem para me falar. Mas se eu colocar você numa mesa, aferir tua pressão e tiver alta, posso te medicar. Tchau, vai embora para casa, tua pressão está alta. Então, eu preciso ter essa clareza. Então, eu consigo unir os dois mundos, tecnologia, estrutura e experiência do cliente. E tentar, mais uma vez, a gente precisa entender aquilo, o que, que a gente tem como propósito fazer. Você tem uma missão, incentivar pessoas, trazer pessoas, potencializar outras pessoas, impactar com conhecimento, com pílulas de conhecimento, a vida de outras pessoas. E você faz isso com maestria, você está aqui todos os dias, fazendo acontecer, passando por cima dos seus, apesar de hoje estar com problema, apesar de você estar aí fazendo há quantos anos a mesma coisa, com cada vez mais inovação, com mais dedicação, com novos insights, novas ideias. A saúde não é diferente. O que eu posso trazer de novidade para melhorar a jornada do meu paciente, a segurança do meu paciente, reduzir custo, melhorar a eficácia e eficiência, assertividade. Medicina, Jorge, não é uma ciência exata, é uma ciência de probabilidades. Provavelmente, quem te dá certeza, você pede aí o número da loteria para ele, porque medicina não é certeza de nada. Você está ali hoje e amanhã a vida é um sopro. A certeza da medicina é a morte, o óbito. O óbito ele é a certeza. Durante essa jornada, nós temos que entender que existe, sim, um processo, uma jornada que ela tem que ser agradável com qualidade de vida. Então, a gente tem o poder de impactar a tua vida com informação, com infraestrutura, com estrutura tecnológica que mapeia. A gente tem aí os aparelhos wellness, né? A cultura do wellness, wearables, né? A cultura do wellness trazendo aí um ressurgimento da qualidade de vida. Né? Então, a gente está transformando em moda. Você tem, pela primeira vez na humanidade, uma geração consumindo menos bebida alcoólica. Olha que legal, que positivo. Então, é muito sobre os impactos da novidade e a gente fundir duas culturas, né, onde eu posso ter o melhor das duas. Né? E, de repente, quiçá, a gente poder levar um pouquinho de lá daqui para lá também, porque em algum momento a gente vai ter que reconversar sobre isso. A gente já está passando do tempo. Né? Hoje, a medicina do Brasil, a gente está tendo que verticalizar tudo, ou seja, o convênio ser dono do hospital, ser dono da equipe que presta assistência. Com isso, eu
padroniza o padrão o nível de atendimento que você vai ter. Você tem o senso crítico para discernir a qualidade? Não tem, não tem. É. Então você fica refém de uma estrutura. É isso, gente. Sensacional. Muito bom. Querem mais? Não sai daí, porque a gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta. Já, já. Robert's Thoughts. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Or hire a husband for a day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Thoughts. Estamos de volta dos nossos comerciais. É com muito prazer que hoje estou de frente com o Dr. Rizieri, que é empresário, consultor, mentor e gestão em saúde. Por falar em saúde, gente, tem algo que a gente mantinha muito, que é a nossa questão alimentar. Para nós que temos ainda oportunidade em no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Doutor, qual é a sua opinião em relação à alimentação americana que nós seguimos, nós que moramos aqui? É extremamente desafiadora, Jorge, porque você tem muita opção processada e multiprocessada. Então, são alimentos assim, se você está lendo o rótulo para comprar um alimento natural, você não está comprando um alimento natural. Você precisa ter essa clareza. A alimentação natural é aquela que você pega e descasca, né? Você não fica abrindo pacotinhos, né? Então, quando você vai para o supermercado, você tem uma infinidade de opções para te tirar de uma alimentação saudável. Para você manter uma alimentação saudável nos Estados Unidos, você tem que ter muita determinação e muita disciplina, porque sempre você vai encontrar algo muito saboroso. Existe uma cartilha que é das Nações Unidas, onde fala sobre o padrão de alimentação mundial. E a indústria alimentícia, ela cria alimentos cada vez mais saborosos, com mais corantes, aromatizantes, para te cativar a ter um consumo maior daquele alimento, para te viciar no ponto de vista de produção de prazer. E o alimento, ele te produz sensação de recompensa em curto prazo. Você está estressado, você vai lá, come um doce, uau! Você tem um dia atribulado, você sai para jantar fora, não vai ser um vegetariano que você vai ter um prazer maravilhoso. A maioria das pessoas não vão sentir prazer comendo uma salada. Você vai buscar um alimento com alto teor de caloria, muito carboidrato, muita gordura. É isso que te traz essa satisfação. Então, eu falo assim, os Estados Unidos é um celeiro de oportunidades de alimentação. Só que, proporcionalmente, as ofertas do natural e do não natural é a distância abissal. Então, se eu chego ali
para buscar uma alternativa mais ou menos saudável, eu vou ter que me esforçar para querer aquilo mesmo. Eu tenho que ter uma disciplina de manter um padrão alimentar saudável. Porque se você chegar lá, depender do teu desejo, eu faço atendimento de pessoas há 22 anos. Uhum. Nunca ninguém sentou na minha frente para perguntar se alface faz bem ou faz mal. Então, assim, não dá. Você, por vontade própria, você não vai buscar alimentação saudável. Por vontade própria, você vai atrás de uma alimentação altamente calórica, rica em gordura e que, a longo prazo, vai te trazer problema. E qual é o grande problema das redes sociais? Elas trazem alimentos milagrosos e trazem alimentos vilões. E, na verdade, o que acontece é padrão alimentar. Se o meu padrão alimentar é saudável, tá ok. Se o meu padrão alimentar é ruim, não é o ovo que te faz mal, é o todo. Né? É como eu comer 20 empadas e botar a culpa na azeitona. Não vai acontecer. A gente precisa ter clareza que o hábito é como um todo. Você já imaginou, quando você era pequeno, que limonada trazia tanto benefício? O poder da água com limão pela manhã é a boa e velha limonada. É. Antigamente, a gente não tinha noção de tanto benefício que uma água com limão faz, mas são conteúdos que atraem a atenção, na promessa de trazer algum benefício para você, porque você não está disposto a fazer o que é preciso. Eu já pesei, Jorge, 128 quilos. Hoje, eu perdi 42 quilos através da mudança do estilo de vida. Eu vivo isso que eu falo hoje, porque eu já passei, eu sei de todos os desafios que as pessoas têm. Então, a gestão ajudou até a minha saúde. O meu padrão de pensamento para o negócio, para a saúde de uma forma geral, começou também comigo, entendendo que eu sou o responsável pelas decisões que eu tomo na minha vida, e elas têm consequência. Pode não ser em uma etapa, duas, mas em 3, 4, 5 anos, é a gente parar o seguinte: imagina daqui 10 anos como é que vai estar a tua qualidade de vida se você continuar fazendo o que você está fazendo hoje. Então, são essas perguntas que a gente tem que ter clareza de responder, porque, acredite ou não, eu torço pelo teu sucesso. Pode não parecer, né? Mas eu vou lá, te dou dicas para que você fique bem. Ah, mas eu não gosto, então não faça. Então, porque é autorresponsabilidade. É difícil dizer, mas hoje a gente vai ao médico para ouvir o que nossa mãe ela falava. Jorge, sai dessa TV, vai brincar na rua, para de comer besteira, come direito. Então, a gente ouve isso de uma forma empacotada, de forma diferente hoje. Então, a gente precisa ter essa clareza. Interessante você chamar nossa atenção, eu falo nossa, porque é a minha e do público também, que tudo começa dentro da nossa casa. Primeiro começou com você, né? Contigo ali, ah, se autoeducando, porque você pesava bastante, perdeu 40 quilos, e com isso você viu aí o benefício, e com esse benefício, de forma trazer a vida dos seus pacientes e de um público que te segue, que você fez lá atrás, como você se sente bem hoje sendo espelho para essas pessoas. Nós somos espelhos, né, um do outro, e a gente só pode falar daquilo que é quando a gente experimenta. Então, tem muitos que dão conselho, mas não tomam mesmo. A gente sabe disso. Né? E você toma isso como lição de vida, e isso aí é fantástico. É muito bom. Vamos falar de posicionamento no mercado. Coordenador do MBA em Gestão e Marketing como médico, co-founder, eu ia falar cofundador, né? Olha só o inglês já me atrapalhando. É isso, gente. Olha, ele é cofundador do Connect-C, maior evento de negócios em saúde do norte do Brasil. Ele é colunista e formador de opinião para médicos e empreendedores da área da saúde. Ele também criou métodos interessantes, que é o Saúde 360 e
a chave mestra. Conta um pouco desses dois métodos criados que hoje você planta no mercado e que faz toda a diferença na vida de muita gente. Então, vamos lá. Começando pelo Saúde 360, é um programa, é um treinamento que tem mais de 50 aulas, aonde você, que é um profissional de saúde, você consegue adentrar nele e você tem todas as etapas da construção, de uma modelagem de negócio, de entender o cenário econômico que impacta aí a tua profissão, mas também se posicionar no mercado através de como criação de conteúdo, marketing digital. E como eu já falei algumas coisas aqui, Jorge, eu mostro ali o que eu faço, entende? Então, não é simplesmente um cara que está te trazendo teoria. A gente traz, eu sei que a vida do profissional liberal ela é corrida, ele não tem muito tempo, ele ganha, ele é o patrão do tempo dele, né? Eu gosto de um livro chamado A Independência Financeira, do George Kiyosaki, que existe o quadrante da riqueza. É você trabalhar para alguém e você vende o teu tempo para essa pessoa. Quando você monta uma empresa e trabalha para você mesmo, você acha que você é empresário, mas não é, você está vendendo o teu tempo para você mesmo. E é nesse quadrante que o profissional liberal está inserido. E ali eu falo assim, cara, como que a gente pode ter mais resultado com isso que você tem? Como que você pode estar ali, não nos 4 P's do marketing, mas nos 8 P's do marketing, onde o posicionamento é importante. Então, a gente traz muito conteúdo, mas de uma forma bem mastigada para você, na hora que acabar aquela jornada, você conseguir aplicar um passo a passo dentro da tua casa, com o menor custo, mas com o maior resultado possível. Já a chave mestra é sobre posicionamento de mercado. E quando a gente fala de posicionamento de mercado, é importante não confundir com posicionamento digital, que faz parte do posicionamento de mercado, sim, mas eu tenho que ter clareza que eu consigo me posicionar em uma lacuna do mercado, onde existe demanda. A gente tem diversos cases americanos de posicionamento de mercado interessante, você ser contraintuitivo, enquanto tem alguém tentando emagrecer todo mundo, tem aquelas pessoas que são super magras, que elas comem um elefante e não conseguem ganhar peso. Como dar um corpo mais adequado para essa pessoa, para quem é um nutricionista? Será que eu consigo criar uma metodologia para essa pessoa? Ou seja, a gente não contra-intuitivo. A gente tende a querer abraçar o mundo com as pernas e acabar virando o pato. Né? O pato ele voa, anda em nada, mas não faz nada direito. Então, ele não se especializa em alguma coisa. O nicho especializado ele te protege, te dá mais coerência, te dá mais conhecimento, porque cada vez mais você vai falar mais de um ponto específico. E nós aqui estamos no país onde o super especialista ele é super valorizado. Por quê? Lembra lá, o que remunera bem o ser humano, em qualquer país que ele estiver, não é a importância que ele tem, e sim a escassez e a excepcionalidade que ele tem no mercado. Se tiver muito, você sofre a teoria lá do Oceano Vermelho, você vai degladiar pela guerra de preços. Mas o negócio de posicionamento único, por isso que tantas empresas investem em storytelling, em conversa, em significado maior para a marca do que simplesmente a funcionalidade. Então, em lugar onde tem o excesso de funcionalidade, a diferenciação faz o negócio. Mas muitas vezes você quer cortar o teu cabelo de forma simples e rápida porque você não tem tempo. Então você não vai ir naquele salão que vai demorar 2 horas para poder fazer todo o teu cabelo. Às vezes você precisa de um corte, de um reparo de 15 minutinhos. Então você busca às vezes funcionalidade. E o segredo é você saber quem é teu público, tudo. Então a chave mestra vem mastigando tudo isso. Depois desse treinamento você consegue se colocar no mercado, se portar de forma adequada na rede social, saber com quem você comunica e, mais importante, você enxergar o público-alvo do teu negócio para você ter mais estratégia no planejamento estratégico do teu negócio. Muito bom. Querem mais? Fica aí, ó. As redes sociais do doutor está na tela para todos vocês. Vá lá, siga, faça sua pergunta. É isso, sensacional. Um trabalho fantástico que começou no Brasil e, com isso, ele, com toda a sua criação, está trazendo aqui para os Estados Unidos mais conhecimento.
Podemos dizer que é uma via de mão dupla. É levar dos Estados Unidos para profissionais do Brasil e no Brasil trazendo para nossos profissionais e o nosso público também aqui nos Estados Unidos. Doutor Rizieri, eu vou para uma parte do nosso programa agora que é um bate-bola para a gente respirar um pouco ou definitivamente te deixar de saia justa com o nosso público. Vamos lá, então. Bate-bola com o doutor Rizieri. Um sonho. Um sonho. Filhos formados. Muito bom. Uma vontade. Nômade, sabe? Nômade. Ser um nômade. Cidadão do mundo como você. Vamos lá. Um lugar. Flórida. Gostei. Gostou? Uma profissão. Médico. Educação. A chave. Eu tenho medo de desistir. De cansar. De ficar desanimado. um livro. Que transformou minha vida quando eu estava lá na faculdade, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria Empatia. Muda o mundo. eu amo Minha família. uma cor, Azul. montanha, praia ou cidade. Praia. Um estilo musical. Clássica. Música clássica. Teatro, TV ou cinema. TV. A medicina em minha vida é Transformação. eu me defino um homem. Realizado. Família para mim é A base. vamos lá agora, né? Algo que para um médico falar sobre. Deus em minha vida é É tudo. É muito bom. tudo. Doutor Rizieri, que esse tudo, que esse Deus, essa energia que move o nosso universo, possa conspirar mais ainda a seu favor e que você possa trazer para seus pacientes, para os seus colegas de trabalho, para o seu público, as pessoas que te aplaudem. Essas pessoas que hoje a gente pode dizer é um público nacional e internacional que levantam quando você deixa a sua mensagem, te aplaude de pé. O público é tão importante e desse Deus que toma conta, né, de todo. Em nome da minha equipe, o que eu posso te desejar é mais sucesso, que você possa, sim, não ter o medo de desistir ou melhor, que não venha desistir, que possa trazer para todos nós mais conhecimento. Porque a gente falou sobre muitos pontos interessantes nessa entrevista, mas no final eu te dei a palavra a Deus e você deixou para a gente como tudo. É isso. Hoje, sua história para os cidadãos do mundo e essa história que é inspiração, porque você faz toda a diferença no país. Em nome da minha equipe, muito sucesso e muito obrigado. Bom, Jorge, muito obrigado. Espero ter contribuído com a sua audiência e é um prazer estar aqui. Desejo para você a recíproca aqui. Você é um sucesso e que cada vez mais galgue os teus objetivos. Você é um cara inspirador. Tua energia, teu sorriso, você é um cara contagiante e é um prazer ter dividido esse tempo contigo aqui. E, enfim, fico sempre à tua disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Fica aqui com a gente ainda, doutor. Para vocês que querem segui-lo, está aí na tela as redes sociais, doutor Rizieri.
E é isso, gente. Toda semana eu conto histórias de pessoas que são fonte de inspiração. Quer contar a sua história? Entre em contato com a nossa equipe, venha participar do nosso programa. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.